Olá pessoal do terceiro ano, né? Sejam bem-vindos a mais uma semana, a nossa semana 4 de aula remota. E eu vou resolver mais alguns exercícios, né, de programação em problemas linear. Então, a programação do problema linear. Então tem aqui esse problema, ó. Uma refinaria de petróleo está localizada na margem norte de um rio, com a largura de 2 km. Um oleoduto deve ser construído de modo a interligar a refinaria aos tanques de armazenamento, 6 km ao leste da refinaria. O custo da construção em terra é R$400 mil por quilômetro e no rio é de R$800 mil por quilômetro. De que forma devemos projetar o oleoduto a minimizar o seu custo, sabendo-se que o valor empenhado para essa obra, para esse projeto, é de R$3.780.000. Então, o problema aqui é o seguinte, a gente tem aqui uma refinaria, eu posso ligar aqui no armazenamento, aqui está a refinaria e aqui está os tanques de armazenamento. Eu posso fazer um oleoduto direto pela água, mas como pela água é 800 mil cada quilômetro, a obra vai ficar cara e esse dinheiro aqui não vai dar. Então eu posso ligar aqui direto, né? Atravessar o rio aqui 2 quilômetros e depois fazer o restante da obra por terra. Então eu tenho que gastar um pouco que tem que passar pela água e o restante por terra. Ou eu posso também, né, inclinar um pouco aqui, ó. Vem um pouco aqui por água. Aqui a gente precisa otimizar o dinheiro que tem. Eu tenho que fazer o projeto grande desse, só tenho esse dinheiro para gastar. Então tá aí o problema para vocês resolver. Bom, o custo da obra, que vai ficar, o custo, ele vai ser igual, né, a 400 mil vezes o x, onde esse x aqui é o tanto de quilômetro que eu vou fazer de duto pela terra, e mais 800 mil vezes o y, aonde esse y é o tanto que eu vou fazer de construção pela água. E esse dinheiro tem que dar um custo que tem que ser, o dinheiro que eu tenho é R$3.780.000. Bom, agora eu preciso descobrir quanto que eu vou fazer de duto pela terra e quanto que eu vou fazer de duto pelo mar. Então, por exemplo, se eu fizer o duto todo ele inteirinho pelo mar, que seria o máximo pelo mar e o mínimo pela terra. Então seria essa medida aqui. Esse aqui seria o meu duto, totalmente pela água. Aí ele não vai ter nada pela terra, só vai pela água. Precisamos agora ver que medida que é essa. Então essa medida, como é que a gente calcula ela? É um triângulo retângulo, não é? É um triângulo retângulo, aqui. Então, isso aqui é a minha medida, que é a hipotenusa. Vamos chamá-la de y aqui. Então, y ao quadrado é igual. Esse lado aqui é 6. Então, é 6 ao quadrado e mais 2 ao quadrado, que é a largura do rio. Então, y ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. Mais 4 dá 40. Então, o y é igual a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40, então, vai dar um duto de 6,32 quilômetros. Então, esse duto aqui, ó, é de 6,32 quilômetros. Mas vamos pensar em todos os possíveis dutos. Eu posso fazer um outro aqui também, ó. Fazer todos eles, ó. Um que liga aqui, direto pela água, até aqui. Quando chegar aqui, vai 1 quilômetro por terra.
né? Uma outra possibilidade de fazer o projeto. Ou eu pegar e fazer assim, vem até aqui, e quando tiver faltando 2 km, aí vai por terra. Ou assim, né? Eu vou fazer as contas, já a gente volta. Então, ó, se eu fizer o duto, então, vindo por aqui, ó, e quando tiver faltando 1 km, eu acabo de completar por terra, eu vou fazer, então, essa medida. Eu vou usar também o Pitágoras. Então, essa medida, vamos chamar de novo y. Então, y ao quadrado é igual. Do 1 até no 6 é 5. 5 ao quadrado. E aqui, a largura do rio é 2. 2 ao quadrado. Então, y vai ser igual. 5 ao quadrado é 25. 25 mais 4 é 29. Então, raiz de 29. Isso vai dar 4,47. Então, aqui vai ser 4,47 km pela água e mais 1 km pela terra, tá? Então, ó, finalizado alguns cálculos, então, só corrigindo aqui é 5,38. Então, eu posso vir 5,38 por água e 1 por terra. Posso vir 4,47 e 2 km por terra. E até aqui vir 2 km por água e andar todos 6 km por terra. Bom, agora que a gente já viu todas as possibilidades, então eu preciso montar aqui o custo de cada trajeto que eu resolver fazer. Vamos fazer isso então. Ó, note que o meu X, o tanto de olho de duto, né, que eu vou fazer pela terra, eu posso fazer 0, fazer tudo pela água. Eu posso fazer 1 por terra, posso fazer 2 km por terra. Se eu fazer 0, como eu tinha calculado, então vai ser 6,32 km pelo rio. Se eu fizer 1, aí vai ser 5,38 km pelo rio, conforme estava ali. E assim por diante, até eu fazer 6 por terra e 2 pelo rio. O custo da obra vai ser 400.000 X e mais 800.000 Y. Esse 400.000 é o quilômetro, quanto custa cada quilômetro de duto pela terra. Então, se eu não vou fazer nada pela terra, então meu custo vai ser 400.000 vezes 0 e mais 800.000 vezes 6,32, que é igual. Bom, aqui então eu completei as contas. Se eu andar 0 por terra, andar tudo por água, então 400.000 vezes 0 mais 800.000 vezes 6 km por água, eu vou gastar 5.056. 5.056.000. O dinheiro não vai ter dinheiro, porque eu só tenho 3.780. Se eu for 1 km por terra e 5 por água, vai dar 4.704. Aí eu fui fazendo as contas, ó, né? Que jeito que a gente faz as contas? Então, se é 2, eu troco esse X, ó, por 2. Então, 4.000 vezes 2 dá 8 milhões. Né? 400.000 vezes 2 dá 800.000. Depois, mais 800.000 vezes 4. Isso vai dar 4.376.000. Se for 3, eu troco o X pelo 3. E assim eu vou calculando. O que melhor aconteceu aqui foi aqui, ó. É o que está dando mais barato e o meu dinheiro, mas mesmo assim ainda não dá o dinheiro. O que está dando 3.784, ainda vai faltar 4.000. Então, observe que ainda eu preciso fazer mais umas contas, né, para saber qual que vai ser exatamente o tanto que eu vou interligar por terra e o quanto eu vou interligar por água. Então, vamos traçar a reta, né, de acordo com essa equação aqui, essa equação da reta, 400.000 X mais 800.000 Y,
para gastar os 3.780.000. Então, vamos gastar o mínimo de duto passando por terra. Então, vamos considerar que o x igual a 0. Então, vou gastar tudo passando pela água. Então, 400.000 vezes 0 mais 800.000 vezes y é igual a 3.780.000 reais. 400.000 vezes 0, então dá 0. O y vai ser igual a 3.780.000 dividido por 800 aqui. 800.000. Então, y é igual. Então, olha, observe que gastando o valor de R$ 3.780, se eu minimizar o duto por terra, eu vou maximizar por água. Então, fazendo a conta, 400.000 vezes 0 é igual a 800.000 y, que é 3.780. Dividindo, então, o y vai ser 4,75. Então, quando o x for 0, o y é 4,75. Então, o que eu vou fazer então o gráfico com esse ponto? Quando o x, aqui ó, quando o x for 0, o meu y vai ser 4,75. Aqui é 4,5, aqui no meio do meio. Então, esse aqui vai ser meu y. 4,5, 4,75. Agora, vamos pensar assim, vamos minimizar o y, quer dizer, minimizar o tanto de duto que vai passar pela água. Não tem jeito de minimizar menos que 2, porque é o rio, né? A largura do rio. Então, se o y for 2, então vai ficar 400.000x mais 800.000y. Troco o y por 2. Isso é 3.780.000, que é o dinheiro que eu tenho para a obra. Então, fazendo as contas aí, né? X é 5,45 km. Então, eu vou ter que completar com 5 km,45 km. Então, vamos marcar esse ponto. Quando o x for 5, aqui é 5. 5,45 é aqui no meio. 5,45. E o y vai ser igual a 2. Então, vai estar aqui. Aí, eu pego uma reta, uma régua, e traço a reta. Essa reta aqui, ó, é o custo que eu tenho, é o tanto de duto que eu posso fazer gastando os meus R$ 3.780. Então, tem vários dutos que eu posso fazer. Posso fazer com 2 km por terra e quase 4 por água. Aqui o Y, aqui o vertical é água e o horizontal é terra. Eu posso fazer 4 por terra e mais ou menos uns 2,8 por água. Então, essa linha aqui que a gente desenhou, essa linha, que é a equação, essa reta, ela define, né, ela define todas as medidas que o meu custo, o custo da obra, fica em 3.780. Agora, vamos fazer esse outro gráfico aqui agora. Vamos pegar todos esses pontos, né? Todos esses pontos aqui, também colocar no mesmo gráfico. Esses pontos aqui é o tanto que a obra fica, né? Mesmo que ela passe de 3.780. Então, todos os valores que a obra ficaria. Depois, eu comparo um gráfico com o outro e vejo aonde que vai otimizar, é o gráfico que vai decidir para mim o ponto que vai otimizar isso daí. Então, aqui a gente viu, quando o x for 0, o y é 6,32. Então, quando o x aqui for 0, o y é aqui, ó, 6,32. Ó, eu não vou ficar mudando, senão fica incomprida o vídeo, mas quando o x é 1, olha, o y é 5,38. Então, quando o x aqui, x for 1, o y vai ser 5, 5,5, aqui um pouquinho para baixo, aqui 5,38. Quando o x for 2, ele vai ser 4,47. Aqui é 5, 4,47, um pouco aqui para baixo. Quase 5. Então, ó,
colocando então todos os pontos aqui no gráfico, ele deu essa curva aqui, ó. Aonde os dois gráficos se tocaram foi bem nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é 4,85 e esse ponto Y aqui é 2,30. Ou seja, a medida que eu devo fazer mesmo, eu tenho que pegar, fazer aqui, ó. Aqui eu tenho que vir 2,30 m e tenho que fazer pelo 2,30 mais ou menos aqui, né? E tenho que desenhar então 2,30, seria mais ou menos assim o traçado que eu tenho que fazer o projeto lá na hora de fazer o serviço. Tenho que marcar aqui, vai dar mais ou menos aqui, ó, esse traçado aqui. Então, vem aqui, 2,30 e daqui para cá, 4,85, né? Então, se eu fizer assim, ó. Então, ó, quer dizer que eu vou ter que vir pelo mar por aqui, pelo rio, né? Não pelo mar, pelo rio. Mais ou menos vai dar 2,30 km pelo rio. E continuar o resto aqui por terra. Mais 4,85 m por terra. Aqui dá 4,85. Se eu fizer essa obra dessa maneira, eu vou gastar os meus 3.780. Se qualquer outro que eu fizer que não for esse, vai ficar mais caro do que os 3.780. Então, onde que está a resposta desse problema? Então, onde os dois gráficos se encontram. Ó, esse gráfico, que é todas as possibilidades que existem, e esse gráfico que é onde a gente gasta os 3.780. Bem nesse ponto aqui de tangência, nesse pontinho aqui de tangência, aqui, ó, onde cruzou os dois gráficos, é onde otimiza, tá? Aí, essa aqui, na verdade, é uma explicação para vocês entenderem, né, a aplicação desses problemas lineares. Esse problema é bem difícil para resolver, mas eu quero que vocês tenham uma noção, né, dos tipos de problemas. Geralmente esses problemas são resolvidos, né, dentro da programação de problemas lineares. Então eles usam o computador para fazer, né, essa programação.